Bom, então dando continuidade aqui da automação no SAP, usando jornada RPA Studio, gerando código em Python RPA sem precisar escrever nenhuma linha de código, a gente vai ver como a gente vai agora preencher um formulário no SAP. Normalmente, como é que as pessoas fazem para desenvolver automação no SAP? Ou fazem por visão computacional, que acaba sendo bastante lento, ou gravam o SAP Script e depois pegam aquele script, tira toda a sujeira que o recorde lá do SAP Script gera e vai transformando isso em código Python. E a gente vai mostrar que com o Jornada RPA Studio, como ela tem o foco de ser uma ferramenta low code e na maioria dos casos no code, a gente vai ver que a gente não precisa de ter nenhum desse trabalho para conseguir fazer essa codificação. Então no vídeo 1 eu mostrei como a gente pôde abrir o NetWeaver, como a gente fez aqui o Logon, abrir uma determinada transação, e hoje a gente vai ver, por exemplo, depois que a gente abre uma determinada transação aqui, essa aqui, por exemplo, como eu começo a fazer esse preenchimento. Então eu vou fazer aqui o seguinte, eu vou arrastar para cá uma Type in Tool, que é para que se faça digitação em algum elemento, e a gente vai ter aqui um botão de selecionar um elemento do SAP. Ele já mostrou aqui que eu tenho uma conexão com o SAP aqui aberta, e eu vou pegar um determinado elemento. Então, quando eu venho aqui, ó, você vai ver que ele também consegue fazer a leitura dos elementos aqui do SAP. E o elemento que eu quero é exatamente esse aqui. Ele já me trouxe aqui um identificador, que eu posso vir aqui e dizer que eu vou usar, eu seleciono e digo que eu vou usar esse identificador e digo qual é a informação que eu vou digitar ali. Poderia ser de uma planilha, poderia buscar isso num banco de dados, a fonte aqui não importa, a gente pode utilizar qualquer fonte. Então eu vou dizer que vai ser, no caso aqui, o Customer ID, vai ser o 1, e eu vou precisar clicar aqui nesse botão para confirmar que eu estou usando esse Customer. Então eu vou puxar aqui uma atividade clique do SAP, e vou dizer o seguinte, que eu vou pegar esse elemento aqui, que vai ser esse botão aqui, e dizer que eu vou usar esse elemento aqui para fazer esse clique. Então a gente vai ver que ele mesmo já vai fazer esse clique. Eu vou só fazendo aqui o procedimento para que a gente possa ir capturando as teclas que a gente vai poder utilizar. Então vou vir para cá, eu venho para a parte onde eu vou fazer de fato a reserva de aluguel. Então eu tenho aqui as categorias A, B e C. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou puxar mais uma, deixar esse cara aqui do lado, eu vou puxar mais uma Type in Tool, porque agora eu vou fazer a entrada dos dados, e eu vou pegar exatamente esse elemento aqui. Então esse elemento aqui, eu vou dizer que eu vou usar aqui na minha Type in Tool, e eu vou colocar, por exemplo, a categoria B. Depois eu posso adicionar quais são as datas de início e fim daqui da minha reserva. Então, como também são digitações, eu vou puxar aqui e vou dizer, por exemplo, que a data início seja 11/10/2024. E eu vou pegar, então, esse elemento aqui, que é o elemento da data de início. Vou dizer que eu vou usar ele aqui. Vou puxar mais uma Type in Tool, onde eu vou fazer a digitação aqui da informação da data final. Então também vou dizer que eu vou utilizar essa informação aqui, que é a data final. Vamos dizer que o final do meu aluguel vai ser em 13/10/2024. De novo, esses dados, eu estou colocando eles aqui literal, mas poderiam ser dados de uma planilha ou de outro sistema. Por exemplo, de um e-mail que eu recebi, eu extraí esses dados de lá e estou fazendo a reserva. E depois de fazer esse preenchimento, então vou fazer um preenchimento aqui qualquer, vou colocar, por exemplo, a categoria aqui A, vou dizer que a data aqui vai ser 11/9/2024, apenas para que eu possa gerar aqui e ir seguindo para fazer a minha automação. Então seria isso, eu fiz o preenchimento, eu vou precisar clicar nesse botão, então eu vou arrastar para cá uma clique.
Vou capturar também esse elemento, que é esse botão aqui. Ó, vou dizer que é esse que eu estou capturando, porque depois que fizer aqui o clique, ele vai trazer qual foi o número da reserva. Eu quero pegar esse número da reserva, porque, por exemplo, eu preciso responder para a pessoa que me passou essa solicitação por e-mail. Então, vou pegar aqui uma getText, vou arrastar ela para cá, e vou dizer que eu quero pegar o texto que aparecer aqui nesse campo aqui de informação. Ó, vou voltar aqui e dizer que eu quero que pegue qualquer texto que aparecer aqui nesse campo. E depois ele vai ter também aqui para que eu dê uma confirmação aqui. Então já vou utilizar aqui uma clique também para fazer isso. Você vê que eu não preciso escrever nenhuma linha de código. Eu simplesmente estou fazendo aqui as seleções. Obviamente eu estou fazendo as digitações aqui para que a aplicação vá indo para as telas que eu preciso. Agora, por exemplo, ele está me perguntando aqui, embora não tenha aparecido, é se eu quero fazer outra reserva. E nesse caso aqui eu posso clicar dizendo que não. Então eu vou clicar aqui no botão não. Ó, vou dizer que vai ser aqui no botão não. E ele vai então trazer essa reserva. E eu posso, por exemplo, imprimir, né? Ao final aqui, eu vou mandar que ele imprima exatamente o que eu trouxe aqui nessa text result, que foi aqui do get, SAP get text aqui, ele trouxe esse texto aqui no result, eu quero que ele faça essa impressão. Posso fechar aqui o meu seletor, posso fechar a aplicação SAP aqui, não preciso mais dela aberta, então vou fechar aqui toda a aplicação SAP. Se a gente for lá no nosso código, que o próprio Jornada RPA Studio está gerando, a gente vai ver que ele já preparou toda a codificação. Vamos dizer que eu tenho uma planilha onde eu vá precisar fazer diversas entradas. Eu posso aqui puxar, por exemplo, uma for each aqui para que ele fique num looping fazendo todas essas entradas aí de reserva, mas não é o caso nosso aqui. Então você vê que ele já gerou todo o código para mim, sem que eu precisasse escrever nenhuma linha de código, sem que eu precisasse gerar isso em SAP Script, depois ir pegando essas informações e transformando isso em código Python. Então eu vou fazer aqui uma execução e a gente vai ver ele mesmo fazendo todo esse processo para a gente, né, de abrir a aplicação, fazer o login no SAP, entrar nessa transação e depois fazer a digitação lá de uma determinada reserva. Ó, então ele abriu aqui o NetWeaver, fez todo o login, fez toda a transação, terminou. A gente não viu porque foi muito rápido, né? Mas como a gente pode ver aqui, ele trouxe aqui o número da reserva aqui que a gente solicitou. Ele vai esperar 10 segundos, que foi o que a gente definiu, e vai encerrar. Mas olha aqui, ele fez a impressão aqui, ele fez todo o processo e fez aqui a impressão aqui que a gente mandou que ele fizesse, que foi exatamente com o número da reserva, que a gente podia pegar essa informação e responder lá para a pessoa que nos enviou o e-mail. Então é isso, até o próximo vídeo. A gente fez aqui uma automação sem escrever linha de código, usando o SAP, sem usar SAP Script, sem precisar ficar copiando e colando dados de um lado para outro, sem precisar ter uma compreensão profunda de como a gente codifica isso no Python, tudo isso graças a essa ferramenta que a gente está disponibilizando aqui para os nossos alunos. É isso, a gente se vê no próximo vídeo.